Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar na origem de uma das ideias que, sem dúvida, mudou o mundo moderno: a psicanálise. É quase uma história de detetive da mente, sabe? Então, vamos lá. Nosso roteiro é o seguinte: a gente começa com um enigma que a medicina não conseguia resolver, depois acompanha a jornada que levou a uma teoria totalmente revolucionária e, por fim, a gente vê o legado que tudo isso deixou. Para a gente entender essa história, precisamos voltar no tempo. Imagina só, final do século XIX, uma era de muita confiança na ciência, mas tinha uma condição médica misteriosa que deixava todo mundo de cabelo em pé. O que acontecia era o seguinte: os médicos recebiam pacientes com sintomas muito reais, muito físicos, paralisia, cegueira, convulsões. Só que quando iam examinar, não encontravam absolutamente nada de errado no corpo. Nada. Esse era o grande enigma da histeria. E o pano de fundo para tudo isso? Viena. Pensa num lugar com uma moral sexual super rígida, uma ciência que só acreditava no que era físico, palpável e muita, mas muita repressão. Isso criou uma verdadeira panela de pressão psicológica. E a medicina da época, focada só no corpo, não tinha a menor ideia de como lidar com esse sofrimento. E olha que curioso, ao longo da história, tentaram explicar a histeria de tudo que é jeito. Na antiguidade, achavam que era o útero passeando pelo corpo. Na Idade Média, possessão demoníaca. Depois virou uma doença nervosa. Mas, no fundo, ninguém entendia de verdade. Era sempre um mistério. E foi justamente esse beco sem saída que abriu espaço para algo totalmente novo. E é aqui que a nossa história ganha um protagonista. Entra em cena um jovem neurologista de Viena, determinado a resolver esse caso: Sigmund Freud. Uma das primeiras grandes influências na jornada dele foi o famoso neurologista Jean-Martin Charcot, lá em Paris. E o que Freud viu com Charcot foi algo que, assim, explodiu a cabeça dele. Era possível criar e até remover os sintomas da histeria usando hipnose. Pensem no impacto disso. Se os sintomas eram físicos, como é que a hipnose, um processo puramente mental, podia fazer eles aparecerem e desaparecerem? Foi aí que a semente da grande ideia foi plantada. Se a mente pode causar a doença, talvez a mente também possa ser a cura. Aí, de volta a Viena, ele se junta com o mentor dele, Joseph Breuer, e juntos eles pegam um caso que mudaria tudo. O caso de uma paciente conhecida como Ana O. E o que eles perceberam? Que os sintomas dela melhoravam, e muito, quando ela simplesmente falava sobre as memórias difíceis traumáticas. Isso deu origem ao que eles chamaram de método catártico. A ideia era bem essa: deixar a emoção reprimida sair pela fala. Uma espécie de limpeza emocional. A famosa cura pela fala. Só que o Freud não estava totalmente satisfeito. Ele começou a ver que a hipnose tinha seus limites, que os sintomas às vezes voltavam, e essa insatisfação foi o que o levou, talvez, à maior descoberta da sua vida. Ele decidiu abandonar a hipnose. E no lugar, ele desenvolveu uma técnica nova: a associação livre. A mudança é sutil, mas é gigantesca. Em vez de ele, o médico, guiar o paciente, agora ele pedia para a pessoa falar livremente, sem filtro, sem censura. Ele passou de diretor a ouvinte. E percebeu que o caminho era a própria fala. E foi ao escutar essa fala livre que ele chegou ao coração da sua teoria: a grande sacada. A ideia de que existe uma parte da nossa mente que a gente não acessa diretamente. Uma parte oculta, mas que está o tempo todo ativa, nos influenciando. Um vasto reservatório de memórias, desejos, medos, o inconsciente. Pronto. Com a descoberta do inconsciente, Freud tinha a peça-chave que faltava. A partir daí, ele começa a montar o quebra-cabeça e a construir uma teoria completa sobre como a nossa mente funciona. Uma ruptura total com a medicina da época. E essa construção não foi da noite para o dia, claro. Ela veio através de obras fundamentais. Primeiro, os estudos sobre a histeria. Depois, a obra que o próprio Freud considerava mais importante de todas, a interpretação dos sonhos. E logo em seguida, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, que causaram um baita alvoroço. E é nesses livros que surgem os conceitos que são a base de tudo, sabe? A repressão, aquele mecanismo que joga para o inconsciente o que a gente não dá conta de encarar. A transferência, que é esse fenômeno de projetar no analista sentimentos que eram de outras pessoas da nossa vida. E, claro, as ideias sobre a sexualidade infantil e o complexo de Édipo, que viraram de cabeça para baixo o jeito que a gente pensava sobre a infância.
Um pouco mais para frente, ele vai refinar a teoria com aquele famoso modelo da psique. É como se a gente tivesse 3 forças dentro da gente. De um lado, o id, nossos desejos mais brutos, querendo tudo para ontem. Do outro, o superego, que é tipo um juiz interno, cheio das regras. E, espremido no meio, tentando dar conta de tudo isso, tá o ego. É basicamente um campo de batalha interno, e é dessa briga que muito de quem a gente é se forma. Mas olha, as ideias de Freud não ficaram trancadas no consultório dele em Viena. Elas iniciaram um movimento que se espalhou pelo mundo todo e que, bom, tá vivo e se transformando até hoje. Esse movimento cresceu, claro, mas também teve suas brigas, suas rupturas. Discípulos que eram super próximos de Freud, como Jung e Adler, acabaram rompendo e criando suas próprias teorias. E depois deles vieram muitos outros. Klein, Lacan, Winnicott, cada um pegando o legado de Freud e levando para direções novas, expandindo, criticando, reinventando. E por que é tão importante conhecer essa história toda? Bom, não é só por curiosidade. Para quem pratica a psicanálise hoje, entender de onde ela veio é fundamental. Isso firma a prática numa tradição, numa ética que valoriza a escuta acima de tudo. Lembra que o mais importante é o poder da palavra e a verdade de cada sujeito, que só aparece nesse espaço de análise. E no fim, toda essa jornada, desde o mistério da histeria até os dias de hoje, nos deixa com essa pergunta, que é ao mesmo tempo simples e absurdamente complexa. Uma pergunta que continua ecoando tão forte hoje quanto era lá na Viena de Freud.